Chegamos a mais uma aula de matemática, quase terminando o nosso segundo bimestre. Bom, divisão de números racionais na representação decimal. Nosso tema, nossa aula número 24. Que eu não vou ficar falando muito na introdução, porque ele é um tema um pouquinho mais longo. Mas vamos lá, na última aula nós aprendemos a multiplicação de racionais, multiplicação de números decimais, ok? Acredito que vocês já tinham aprendido antes, mas a gente só deu uma estudada, um panorama geral, para a gente ver por que aquele algoritmo funciona. Por que ele funciona? Porque ele tem um método de compensação. A divisão, espero que vocês lembrem bem do método de compensação da multiplicação. A divisão também tem um. Só que, porém, ele é o inverso. Se eu multiplico os fatores lá, eu tenho que dividir o resultado ali final. Bom, ele é um pouquinho mais, mas vamos lá. Bom, o que acontecerá com o quociente se o dividendo for multiplicado por 2? Então, o quociente é o nosso resultado final. Okay? Dividendo é o número que está sendo dividido. Divisor é o que divide. Lembre-se sempre disso. Ok? Então, vamos lá. Se meu dividendo, ali ó, estou fazendo 16 dividido por 2, que dá para vocês fazerem de cabeça, é 8. Se eu multiplicar 16 por 2, vou ter 32. 32 dividido por 2, 16. O que aconteceu com o quociente? Ele também foi multiplicado por 2. 2 vezes 8, 16. Pensem nessa. A gente está definindo aqui como funciona a compensação na divisão. E se o divisor for multiplicado por 2? Se o divisor for multiplicado por 2, o meu quociente ficou dividido por 2. Se o dividendo for multiplicado por 2, produto, resultado, multiplicado por 2. Se o divisor for multiplicado por 2, o resultado final vai ser dividido por 2. Lembra disso. Agora, se eu multiplico o dividendo e o divisor pelo mesmo número, o meu resultado final não vai ser alterado. Então, gente, como que vai funcionar a compensação na divisão? Tanto o divisor quanto o dividendo, eles vão ter que ser multiplicados por um mesmo número, de forma a tirar todas as vírgulas. Todas. E o resultado não vai ser alterado. Não vou precisar fazer uma compensação no final. Olha que legal. Olha que bonitinho. Maravilha, hein? Então, como uma síntese de como funciona o procedimento na divisão. Vamos lá. Observe que os resultados dos exercícios anteriores, nos quais todos os números não são naturais e divisões são exatas. Nossa síntese é, primeiro, numa divisão, se o dividendo for multiplicado por um certo número, o quociente ficará multiplicado por esse número. Agora, se o divisor for multiplicado por um certo número, o quociente ficará dividido por esse número. Agora, se o dividendo e o divisor forem ambos multiplicados por um mesmo número, o quociente vai permanecer inalterado. Quero que vocês prestem bastante atenção nos três, que é o que nós vamos usar na nossa divisão de números decimais, tá? De que forma? Vamos fazer 20 dividido por 0,5. O que vai acontecer nessa divisão se o dividendo e o divisor forem ambos multiplicados por 10? Nós já vimos quando a gente multiplica tudo pelo mesmo número,
o resultado final não é alterado, que é o que está escrito aqui, ó. Quociente, resultado final, permanecerá inalterado, certo? Se vocês fizerem na calculadora 20 dividido por 0,5, e da mesma forma que está feito aqui, ó, 20 vezes 10, 200, 0,5 vezes 10, 5. Ó, tirei a vírgula daqui, ó. Mas para isso eu tive que alterar o outro número também. Resultado dá 40. Se vocês fizerem na calculadora 20 dividido por 0,5, vão chegar no mesmo resultado, 40. Se quiser fazer o teste na calculadora, pode fazer. Mas eu sei que vai dar 40. Portanto, gente, como que eu posso dividir números decimais? Eu vou multiplicar por uma potência de 10, que vai tirar todas as vírgulas, tanto do dividendo, quanto do divisor, ok? Aí eu divido normal e eu vou ter o mesmo resultado, como se tivesse vírgula. Qual quociente de 20 dividido por 0,5? 40 também. Pois, tanto o dividendo quanto o divisor foram multiplicados por um mesmo número, no caso, 10. Olha aqui outra divisão. Considere 1,5 dividido por 0,03. Eu preciso tirar a vírgula, certo? Então aqui ó, eu tenho duas casas decimais. Eu sempre vou olhar o que tem mais casa decimal, sempre. Isso aqui tem duas casas decimais. Então eu vou multiplicar por 100. Todos os dois números por 100, 1,5 vezes 100, 150. 150, tá certo. E 0,03 vezes 100, eu ando com a vírgula até o final, vai ficar 3. Tá? Então, dividir 1,5 por 0,03 é a mesma coisa, ou dá o mesmo resultado que 150 dividido por 3, que é 50. Portanto, 50 aqui. Bonitinho, né? Quantas vezes cabe 0,03 em 1,5? 50 vezes. Bonitinho, né, gente? Temos outra forma de visualizar isso. É a que eu uso muito quando estou explicando essa matéria. Vocês já viram algumas aulas anteriores frações equivalentes, certo? E quando eu já comentei sobre divisão, eu falei que toda divisão também pode ser representada como fração. Então a gente vai transformar a nossa divisão em uma fração. Aí a gente vai achar uma fração equivalente que o numerador e o denominador sejam números inteiros. Então vamos lá. Vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Como eu quero tirar a vírgula, basta multiplicar por 10. Multipliquei por 10 uma vez, fiquei 15. Aqui, ó, 15, 0,3. Ainda tenho número com vírgula. Multiplica por 10 de novo. 150 sobre 3. Que é a divisão que a gente fez no slide anterior. Basta. Então, 1,5 dividido por 0,03 é a mesma coisa que 150 dividido por 3. Simples, gente, é simples. Ué. Então vamos para o nosso próximo exemplo aqui, ó. Síntese 2.
Então, como a gente já viu, quando a gente vai fazer lá, basta multiplicar o dividendo e o divisor pelo mesmo número. Então, ó, nesse caso, ambos foram multiplicados por 100. Aqui, ó, resolvendo a divisão normalmente, 3,2. Portanto, se 240 dividido por 75 deu isso aqui, e eu tenho os dois multiplicado por 100, vai dar o mesmo resultado. Tá, ok. Como que a gente faz isso na prática? A gente está acostumado a fazer assim, ó. A gente põe um espacinho a mais aqui no onde tipo a chave. E a gente faz o seguinte, na prática. Vê qual que tem mais casas decimais. É aqui, ó. Aqui tem duas casas, aqui tem uma. O que a gente faz? Completa com zero até ter a mesma quantidade. Duas, duas. Aí a gente simplesmente tira a vírgula. Finge que ela não existe. Daí eu tenho 240 dividido por 75. Então 240 vai dar 3, é isso mesmo? 3 vezes 75, 150. 225. Isso. Para 240 vai dar 15. Retomando a divisão. Tá, tem alguém para baixar aqui? Não tem ninguém para baixar, certo? Então, ó, 15 não dá para dividir por 75. A gente podia parar aqui. Coeficiente 3, resto 15. Se a gente quer continuar, vírgula, 0, ok? 150 dividido por 75, 2. 2 vezes 75, 150. Para 150, 0. Está aí o nosso resultado final. Então, gente, quem ainda tinha dificuldade com divisão, espero que vocês tenham lembrado como funciona. E está aqui como a gente faz a divisão de números decimais na prática. A gente iguala as casas decimais, coloca na mesma quantidade como? Completando com zero. Completo com zero que tem menos. Finge que não existe vírgula e divide normal. Então, gente, não é difícil isso aqui. Tem que saber divisão. Tem que lembrar da tabuada. Ah, não lembro como é, não sei a tabuada do número. Escreve ali no cantinho a tabuada do número todo, do divisor. Ah, o divisor aqui é 75, então faz lá. 1 vezes 75, 75. 2 vezes 75, 150. 3 vezes 75, 225 e assim por diante. Ok? Então, gente, escreve a tabuadinha lá no canto e faz uma divisão normal. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, chama o tutor. Se o tutor não souber, ele vai procurar o professor da sala e tal, bonitinho. Então, gente, bons estudos aí em casa e até a nossa próxima aula.